E aí pessoas, tudo bem? Quem fala é o Genai, chegando para vocês com um pouco mais de Digimon, né? Um vídeo que vocês estão pedindo aí faz um tempo para mim e eu não fiz ainda. Na realidade eu já tinha feito um outro, um pouco bem menor do que esse, e postado só na página do Face, mas agora como a gente tá com o canal e tudo mais, eu decidi que eu ia fazer um vídeo novo. Eu acho que colocar um pouco mais de detalhes, dar um pouco mais de atenção para outras coisas, porque lá eu não falei de quase nada. Eu acho que vale muito a pena. E vamos lá então. A gente vai falar sobre os Hellk Knights, né? Que, lógico, em português são os Cavaleiros Reais do mundo digital, que toda hora aparecem e que, por grande surpresa, eles nem sempre são tão bons e do bem e legaizinhos como todo mundo espera que eles sejam, né? No caso, eles na realidade, na grande maioria das vezes, eles nem foram bonzinhos, né? Eles foram bem malzinhos, fizeram muita coisa ruim, ferraram muitos Digimons e muita gente em várias das histórias. Então vamos lá. Para começar, vocês sabem por praxe, ou sei lá, não sei se alguém ainda não pensou nisso, né, tal, mas os Cavaleiros Reais foram baseados, logicamente, na Tábua Redonda, na história do Rei Arthur, onde você tinha aquela mesa com todos os melhores cavaleiros nela, que acompanhavam o rei e tudo mais, né? Que eram 13. No caso aqui, quer dizer, eu não sei, na história do Rei Arthur eram 13, do Mara, né? Mas assim, no caso aqui nós temos 13 Cavaleiros Reais, né? Digimons. E assim, na história todos eles quase sempre obedecem o deus do mundo digital, chamado Yggdrasil, tá? Para quem assiste a versão dublada, onde eles chamam de King Drasil, pelo amor de Deus, King Drasil tá completamente errado, apesar de estar na dublagem, apesar da gente ter que aceitar essa merda todas as vezes. Não é King Drasil, é Yggdrasil, tá? Yggdrasil, nome baseado na mitologia nórdica, lá da árvore gigante, etc, certo? Com Odin, com Thor, tudo aquilo lá. O que acontece é que esse Yggdrasil, que é uma placa-mãe, deus do mundo digital, que comanda e controla tudo e tudo mais, acaba tendo que precisar de ajuda de Digimons poderosíssimos para protegerem ele, porque apesar dele ser o deus, ele não é aquele deus onipresente, onipotente e tudo mais que todo mundo fala. Ele simplesmente tem o poder para criar as coisas e tal, se você pensar bem, né? E é bem poderoso. No caso, foi ele que criou os Hellk Knights, né? Eu já vi muita gente perguntando assim, pô, mas os Hellk Knights evoluíram de quem e tudo mais? Não é assim, pessoal. Se você assistiu, por exemplo, Digimon Savers, quando um Hellk Knight morre e o Yggdrasil tá lá no mundo digital normal de boa, apareceu um raio de luz do céu, pegou o ovo que tipo surgiu dos dados restantes daquele Hellk Knight que tinha morrido e sugou aquele ovo para cima, como se ele tivesse sido erguido para os céus, assim. E ele ia reviver o Digimon, no caso era o Lord Knightmon, né? E na hora, por quê? Porque esses Digimons foram criados pelo próprio Yggdrasil para protegerem ele. Então talvez até pela hipótese, os Hellk Knights como Digimons são mais poderosos do que um Digimon que chegasse até aquela forma, porque eles foram criados pelo deus. Então você ter, por exemplo, o Omegamon formado pelo Metal Garurumon e o Wargreymon do Tai e do Matt, talvez esse Omegamon não seja tão poderoso quanto o Omegamon Hellk Knight. Ou o Dukemon do Takato, ele não seja tão poderoso quanto o Dukemon Hellk Knight. Até os outros também a mesma coisa. Então assim, o Magnamon, por exemplo, também. Então assim, eles são muito poderosos também pelo fato deles terem sido criados pelo próprio deus daquele mundo digital em questão, né? É importante lembrar também que nem em todos os mundos digitais, não é em todos, que o Yggdrasil é o deus. Tem alguns mundos digitais onde o Yggdrasil ele não existe, simplesmente é um outro ser que é o deus, né? Por exemplo, no mundo de Digimon Adventure existe um outro ser super poderoso que poderia ser considerado deus, que é o ENIAC, né? Que é como se fosse o Yggdrasil, mas ele tem um outro nome, uma outra funcionalidade, e ele já se provou ser um ser do bem, né? Ajudando o Ryo Akiyama na história do Ryo Akiyama, né? Você tem a menção do ENIAC e do Atanasoft, que são uma placa-mãe e um programa, assim, digamos, que seriam tipo os deuses do mundo digital do Digimon Adventure. Nesse caso, a gente pode ver que no mundo do Digimon Adventure, pelo menos até agora, não existem os Hellk Knights. O fato do Omegamon ter sido formado de uma fusão e o Alphamon agora no Digimon Tree que tá vindo de uma outra dimensão, só prova isso com mais força, né? Mas vamos lá.
Como eu disse anteriormente, eles seguem o Yggdrasil de forma até cega, né? Alguns deles, não são todos, e demora para eles caírem na real, é muito demorado. O caso de no filme Digimon X Evolution, por exemplo, o Omegamon, ele não era um cavaleiro do mal, porém ele seguia cegamente todas as ordens do Yggdrasil. O fato de que ele matava os Digimons em massa, assim, ele dava um ataque, limpava uma montanha e matava milhares de Digimons ao mesmo tempo, que não tinham nada a ver, só porque o Yggdrasil mandou. Ou dele ter matado o próprio Dukemon, porque o Dukemon não estava mais seguindo as ordens do Yggdrasil na hora, porque o Dukemon já estava duvidando das ordens do Yggdrasil, que parecia maluco. E o Omegamon foi e matou ele, você entendeu? Então, assim, alguns deles, ou todos eles até um certo ponto, seguem o Yggdrasil cegamente e obedecem qualquer ordem, seja a ordem melhor de todas ou a ordem mais merda de todas, eles vão seguir da mesma forma, né? Esse é o fato principal. E a gente tem também, vamos começar aqui pelo grupo original, como originalmente eles foram colocados pela Namco Bandai. O Digimon Imperial Dramon, certo? Ele não faz parte dos Hellk Knights. Na real, outras duas formas Mega do Vimon fazem parte, né? Mas o Imperial Dramon, apesar de ser um Digimon tipo, mais poderoso de uma das temporadas, não faz parte também, né? O Susanomon da quarta temporada também não faz parte, mas não vem ao caso. O caso é que o Imperial Dramon, quando ele chega na forma paladina, né, quando a fusão do Imperial Dramon forma guerreira com o Omegamon e ele se torna o Imperial Dramon Paladin Mode, ele foi o fundador dos Hellk Knights, né? E, em algum motivo, em alguma linha do tempo, em algum universo, não sei se em todos os universos, mas o Imperial Dramon Paladin Mode foi o fundador. Ele que chegou lá e falou assim: esses daqui são os Hellk Knights agora, todos eles vão se unir para proteger o deus do mundo digital. E o fato é que ficou dessa forma, foi colocado pela Namco Bandai, então a gente entende, acredita e acabou, e fica por isso mesmo, é o que dá para se entender. Porém, o Imperial Dramon Paladin Mod não continua como um membro do grupo. Não sei porquê, talvez porque ele era um Digimon temporário, talvez porque para formar ele você precisa do Omegamon, que é também parte dos Hellk Knights, vai saber. Porém a gente coloca dessa forma, Imperial Dramon modo Paladino foi o fundador, certo? Talvez ajudando o Yggdrasil, não sei, talvez o Yggdrasil quis assim, vai saber, mas ele foi, né? E daí a gente passa para os membros, né? Como eu disse, são 13 Hellk Knights, 13 Digimons poderosíssimos, né? E a gente vai começar de baixo para cima, na lista aqui, vamos lá. A gente tem o Jesmon. Jesmon, que é um Digimon que tem uma aparência muito foda, muito lindo assim, né? Branco, com detalhes dourados, vermelho. Eu vou deixar as imagens aí rolando, tá, pessoal? Ele, lógico, deve ser poderosíssimo pra caramba. Foi o último Hellk Knight a ser revelado há pouco tempo atrás. Ele é a forma Mega, a última evolução do Hackmon, que é um Digimon que está aparecendo no Digimon Tree agora. Se vocês assistiram o Digimon Tree, vocês vão ter visto ele lá. É um dragãozinho branco com uma capa vermelha nas costas, né? Lógico, a gente não tem muitos detalhes sobre ele, mas dá pra ver que ele é muito forte, muito poderoso. E, assim, tem uma certa jogada de palavras com ele, no nome dele, né? Porque Jesmon, né, do jeito que é escrito, J-E-S-Mon, né, em japonês não é lido dessa forma. É lido como Jesumon, né? Porque o S mudo não fica mudo lá no Japão, ele fica como Zu, né? Então o fato de que lá no Japão ele é chamado de Jesumon resultou em muitas pessoas comparando ele com Jesus. Até o fato dele ter a capa vermelha nas costas e a pose soberana dele e tudo mais, ele acabou ganhando esse apelido. Então muitas pessoas chamam ele de Digimon Jesus, né? Então vamos pro próximo. Aí a gente tem o Gankomon. Gankomon, que é um caso à parte também. No caso ele é o Hellk Knight que, na minha opinião, é um dos que mais se destaca pelo fato dele não parecer um cavaleiro, né? Ele parece um lutador. Ele lembra mais os Bunchos, né? Ele lembra bastante o Buncho Leomon, até o estilo de roupa dele. E o Gankomon, ele tem tipo uma jogada nos poderes dele que é muito interessante. Para vocês que já assistiram JoJo's Bizarre Adventure, ou leram JoJo's Bizarre Adventure, ou sei lá, jogaram algum videogame de JoJo's Bizarre Adventure, e vocês virem esse Digimon, vocês vão ligar os pontos, né? Ele é um Digimon que a roupa dele, a aparência dele lembra bastante
o Jotaro Kujo, né, ou outros personagens do JoJo's Bizarre Adventure, e o fato de que existe um espírito de um dragão dourado que sai de dentro do corpo dele pelas costas e ajuda ele na luta, certo? E que lembra bastante os espíritos que saem das costas dos personagens de JoJo's Bizarre Adventure. Então, se você quiser falar isso, você pode. Ele foi um Hulk Knight, um Digimon que foi baseado em personagens dessa história aí. E é um favorito de muitas pessoas. Vamos pro próximo. A gente tem o Examon. Examon, que é em tamanho de corpo mesmo, ele é o maior de todos os Hulk Knights. É um dragão gigantesco, com asas assim de quilômetros e mais quilômetros de tamanho, né? Ele tem uma lança em um dos braços, e essa lança é dito que tem um veneno que é extremamente mortal nessa lança, né? E ele também se destaca pelo mesmo caso do Gankomon. Ele não parece um cavaleiro, ele parece um dragão. Ele é um dragão vermelho. Tem muita gente que compara ele com os dragões do Tolkien, né, da saga da Terra-média e coisas do tipo, por ele ser um dragão gigantesco e terem outros dragões gigantescos aparecidos naquela história. Ele é o mesmo caso do Omegamon, que a gente vai falar daqui a pouco. Ele também é resultado de uma fusão. Para você conseguir um Examon, você precisa de um Slayer Dramon e um Break Dramon, e eles se fundirem e se tornarem um Examon. O mais interessante é que tanto o Slayer Dramon quanto o Break Dramon são mega evoluções do mesmo Digimon, que é o Dracomon, né? O Dracomonzinho você precisaria de 2, cada um dos dois faria toda uma linha evolutiva diferente para chegarem um em Break Dramon, outro em Slayer Dramon, eles se fundirem e se tornarem o Examon, no caso, né? Então vamos lá, vamos pro próximo. O próximo é o Duftimon. Duftimon, que foi revelado no Digimon Savers, né? Se não me engano. Ele é tido como o tático, o líder tático dos Hulk Knights. Ele que seria o mais inteligente e que cuidaria de todas as táticas de batalha, de todos os pensamentos lógicos principais seriam deixados para ele. Ele é forte? Lógico que é, porque senão ele não seria um Hulk Knight. Mas ele não deve ser um dos mais fortes, né? Ele deve estar lá embaixo na lista de força. E ele tem um fato interessante também, que ele tem uma forma alternativa, que é chamado de Duftimon Leopard Mode, onde ele fica parecendo um leopardo, ele anda de 4 patas assim. Seria o mesmo caso do Leomon e do Saber Leomon, né? O Leomon fica andando, é um humanoide, um leão humanoide, e quando ele vira Saber Leomon, ele fica com 4 patas, como se fosse um leão mesmo, né? E é outro ponto muito interessante que eu vou chegar aqui para vocês agora. Todos os Hulk Knights que têm uma forma alternativa, como é o caso do Duftimon, a sua forma alternativa não é considerado um Hulk Knight. Ele só é considerado um Hulk Knight enquanto ele estiver naquela forma que o Yggdrasil colocou como sendo um Hulk Knight, certo? Isso conta para o Duftimon e para todos os outros que tenham isso também. E eu não comentei agora de pouco, mas só voltando rapidão. O Examon foi revelado em um jogo, né? Um jogo de cartas. O Gankomon e o Jazzmon foram também revelados dessa forma. O Jazzmon, se eu não me engano, foi revelado numa revista, e o Gankomon foi revelado em cartas também, e depois apareceu num jogo de PSP, se eu não me engano. Então vamos pro próximo. O próximo é Slapemon, também apareceu no Digimon Savers pela primeira vez. Ele é muito interessante porque ele representa o cavalo de Odin, digamos assim, alguma coisa desse tipo. Ele tem até alguns ataques que tem nomes bem parecidos com coisas da mitologia nórdica, como ele tem um ataque chamado Bifrost e outro chamado Bafo de Odin, né? E ele é um cavalo com 6 patas, se você reparar ele tem 6 patas, não 4. É extremamente poderoso, dá pra você colocar ele no mesmo nível do Dukemon de força, porque se você assistiu Digimon Savers, você vê uma batalha entre ele e o Dukemon, e eles são bem equiparados assim, né? São enormes. O Slapemon é a forma mega de um Digimon chamado Kudamon, né? Que no caso do Digimon Savers era o Digimon do líder da DATS, né? E ele evoluía para Slapemon na forma final. Vamos pro próximo agora. A gente tem o U-Force Vidramon. O U-Force Vidramon, que também é muito interessante, porque ele não apareceu em uma temporada, nem um jogo de cards e tal. Ele apareceu em um mangá. A primeira vez que ele apareceu foi no mangá Digimon V-Tamer 01. Se você der uma procurada na internet, você vai achar esse mangá lá. Ele era a forma mega do Vidramon, né? Vidramon, que já é um Digimon na fase Champion, na fase campeão. Porém, ele, no mangá, o Vidramon era o Digimon do Tai, né? Era um Tai diferente do Tai da temporada do anime. Ele tinha um Vidramon que nunca voltava à forma Rock. Ele era um Vidramon direto, né?
que evoluía para Aero Vidramon, que acabou evoluindo para U-Force Vidramon. E ele é um Royal Knight também de lá. Porém, né, o Vidramon é uma forma campeão do Vimon também. Então ele pode ser considerado uma forma mega do Vimon também, né? E outra coisa interessante, que o U-Force Vidramon também tem uma forma alternativa, que é chamado de U-Force Vidramon Future Mode. E lógico que o Future Mode não é considerado um Royal Knight, apenas o U-Force Vidramon normal. Ele é considerado o Royal Knight mais veloz, né? Até porque ele tem um ataque onde ele consegue dar 1000 socos em 1 segundo, coisas do tipo assim. E é extremamente poderoso como qualquer um dos outros, né? Então vamos pro próximo. O próximo é o Lord Knightmon. Lord Knightmon apareceu no Savers, mas ele foi revelado no Digimon Frontier. Se você assistiu o Digimon Frontier, você viu ele lá. Ele é o cavaleiro afeminado, digamos assim. Ele é aquele cavaleiro que gosta de ficar com rosas na mão. Você assistiu o Cavaleiro do Zodíaco e viu o Afrodite. Ele é parecido com o Afrodite, ou sei lá, com o Kurama do Yu Yu Hakusho, coisas do tipo. Mas ele é um cavaleiro, né? No caso. Ele é poderoso? Sim, é poderoso, mas entra no mesmo caso do Duftmon. Deve estar lá embaixo na lista de Digimons mais fortes. O que dá pra saber de mais interessante sobre ele é que ele comanda uma manada de Knightmons normais, né? Digimons de nível Ultimate. Ou perfeito, né? Depende de como você lê. Ele comanda essa esquadra, esse exército de Knightmons que sempre acompanha ele e fazem tudo que ele manda. No Digimon Savers isso aparece bem. Quando ele aparecem vários Knightmons junto com ele atacando, né? E assim, ele é bem legal. Tem gente que gosta bastante dele por causa do design dele. E tem outra coisa muito interessante sobre ele também, que é o fato do nome dele ter sido extremamente confundido e colocado de forma errada nas dublagens, né, e tudo mais. Ele passou a ser de Lord Knightmon, que é o nome dele. A pronúncia em japonês, quando ela era entendida de forma errada pelas pessoas que iam fazer a dublagem, acabava se tornando um nome totalmente diferente. Aí uma vez ele passou a ser o Hodok Knightmon, né? Eu não lembro em qual temporada eles chamaram ele de Hodok Knightmon, acho que foi no Frontier, e depois chamaram ele de Crusadermon, né? Que acabou sendo... Os dois foram erros de tradução, mas o nome original certo é Lord Knightmon, né? Não é nem Hodok Knightmon, que é bizarro, não teria significado nenhum, e nem Crusadermon, que apesar de ser um nome da hora, não é o nome verdadeiro dele, né? Talvez Crusadermon possa ser considerado o nome dele pra cá, vai saber, mas o nome certo original é Lord Knightmon, né? Vamos pro próximo, que é o Dynasmon. Dynasmon, que também foi revelado junto com o Lord Knightmon no Digimon Frontier. Os dois andavam juntos, os dois obedeciam Lucemon. No caso do Digimon Frontier não dava pra você saber bem se os Royal Knights realmente existiram lá, se aqueles dois Digimon simplesmente trabalhavam pro Lucemon porque eles queriam, sei lá, não dá pra você entender direito, né? Porque o fato do Lucemon, por exemplo, ser filho de Deus, tipo, nunca é falado, mas você poderia considerar que Deus poderia ser o Yggdrasil. E se fosse, o Yggdrasil teria mandado o Lucemon para o mundo digital e teria os Royal Knights. Não dá para entender direito, né? Porque eles não explicaram direito. Mas o fato é que ele sempre acompanhava o Lord Knightmon. Os dois eram tipo parceiros, amigos e tal. E assim, o Dynasmon era considerado o dragão dos Royal Knights antes do Examon aparecer, né? Porque ele também é um dragão, apesar da aparência de cavaleiro dele. Acho que na época eles acharam que todos os Royal Knights precisavam ter aparência de cavaleiro, então mesmo ele sendo um dragão, eles deram essa aparência para ele. E assim, ele tem um espírito muito forte, pelo que é dito na história dele. Ele tem tipo um espírito de cavaleiro, tipo, ou um do espadachim medieval, coisas do tipo. Ele é super sério, aquele cara que quer batalhar com você para testar sua força. Esse é o tipo de cara que é o Dynasmon, né? Então vamos para o próximo aqui. A gente tem o Magnamon. Magnamon, que lógico vocês já devem conhecer da segunda temporada, ele é a evolução do Milagre, usando o Digimental ou o Digiovo do Milagre do Vimon, né? Quando o Vimon vai direto para ele. Ele é uma grande exceção no caso dos Royal Knights pelo fato de que ele não é um Digimon na fase Mega, né? Apesar de ele ser extremamente poderoso, ele é um Digimon na fase Armor, né? E
e a outra forma evoluída do Vimon, que acabou se tornando o Hulk Knight também, junto com o Force Vidramon, né? É interessante o fato do Vimon estar tão coligado com os Hulk Knights, o fato de que uma das formas mega dele foi o fundador, o outro é membro e uma forma armor dele é membro também, né? Lógico, no nome já diz, o Magnamon é o Digimon do milagre. Então, assim, diriam que ele consegue fazer todas as coisas porque um milagre sempre acontece pra ele, mas não é bem assim. Se você assistiu Digimon X Evolution, por exemplo, ele era um babaca do caralho, maior traíra da porra, mesmo depois que o Omegamon e o Alphamon já tinham se virado contra o Yggdrasil. Ele continuou se servindo o Yggdrasil da mesma forma, então não teve muito milagre nesse caso, né? Mas até nas temporadas, na segunda temporada ele usa o Magnamon para enfrentar o Chimeramon e coisa do tipo, mas ele acaba precisando do Imperial Dramon depois, porque o Imperial Dramon era mais poderoso que ele, né? Então, assim, ele é forte, lógico, ele deve ser muito mais forte que um Magnamon convencional, porque, mais uma vez, ele foi criado por Yggdrasil para ser um Hulk Knight, nesse caso, né? Então ele é mais poderoso e tal. Porém, ele tá lá embaixo na lista. Eu acho, na minha opinião, né, não sei dos outros, mas que o Magnamon seria o Hulk Knight mais fraco. Talvez junto com o Duftimon, mas eu acho que ele é o mais fraco, né? Mas tudo bem, daí vai dar a opinião da pessoa. Vamos pro próximo agora, que é o Dukemon. Para quem assistiu a terceira temporada, conhece ele bem. O nome dele, para nós aqui, acho que para nós foi Dukemon, verdade, mas nos Estados Unidos ele ganhou o nome de Galantimon, que também fica certo, acabou sendo o nome dele lá, e é o nome dele lá até hoje, é o Galantimon, né? Mas o nome correto é Dukemon, ele que é o Cavaleiro da Evolução e tudo mais. É bem interessante pelo fato dele ser um cavaleiro, ser do bem, ser super honrado e tudo mais, e ele ser um Digimon do tipo vírus, né? Toda a linha evolutiva do Guilmon é uma linha evolutiva do tipo vírus, mesmo ele não sendo Black nem nada, ele sempre foi um Digimon do tipo vírus. Então, assim, o fato de que ele é tudo isso e as pessoas mais leigas iam falar assim, por ele ser do tipo vírus, ele seria do mal, tinha que ser do mal, mas não é assim. Isso prova que, mesmo sendo um Digimon do tipo vírus, ele não precisa ser exatamente do mal, né? No caso do Dukemon, ele tem duas outras formas alternativas, né? Ou várias, sei lá, isso depende, né? Você tem a forma alternativa mesmo, que seria o Dukemon Crimson Mode, né? O Galantimon Crimson Mode. Ele é uma forma alternativa mais pra frente do Dukemon, que como nos outros não é considerado um Hulk Knight. Tem também o Caos Dukemon, que é um outro caso, tem o Medieval Dukemon, que é um outro caso, e teria o Megidramon, que no caso do Megidramon é uma forma evolutiva alternativa do Wargrowmon, né? Que é a forma antes do Dukemon. E o Megidramon, ele não é uma forma alternativa do Dukemon, ele seria uma evolução maligna do Guilmon como Mega, né? Eu vejo algumas pessoas errando isso, achando que o Megidramon é uma forma alternativa. Ele não é. Ele é tipo o Skull Greymon, né? Você que assistiu a primeira temporada. O Skull Greymon é uma forma evoluída Ultimate, alternativa do Agumon, vírus para as trevas e tudo mais. Depois, ainda na segunda temporada, o Agumon vira Black Metal Greymon, que também é uma forma Ultimate alternativa, mas não é tipo uma transformação, não é uma forma, né? Então o Megidramon pode ser tirado do fato aí. É o Dukemon, que todo mundo conhece e gosta, é o Digimon favorito de muita gente, também é o Hulk Knight e tudo mais. E é um dos mais poderosos. Se eu não me engano, ele é top 3 de poderoso, assim, coisa do tipo. Ele é o terceiro mais poderoso, empatado com o próximo que eu vou falar agora pra vocês. Que o nome dele é o Craniumon, né? Craniumon, que foi revelado no Demon Savers. É super interessante, se você olhar no corpo dele, ele é bem baseado na mitologia nórdica também. A lança dele, né, que é chamada de... como é que é o nome? Ela é chamada de Avalon. Ela foi baseada na lança do Odin, né? Lógico, para quem conhece essas coisas e tudo mais. É a lança baseada na lança do Odin. Ele tem vários poderes com o nome de deuses e tal, com coisas de mitologia nórdica, toda a história dele, toda a descrição dele. Ele é muito poderoso, tipo, no Savers mesmo ele fala que ele tem o escudo indestrutível e a espada que nunca foi derrotada. Ele é enorme e em nível de poder ele fica lado a lado com o Dukemon, ele é top 3 também.
é muito poderoso, ele é muito, como é que eu posso dizer, como é que é a palavra? Ele é muito convertido, digamos assim. Ele obedece o Yggdrasil cegamente. Dentro dos Heroic Knights, pelo que dá pra você perceber, ele seria o que mais seguiria o Yggdrasil cegamente, confiante e tal, que o Yggdrasil é a melhor coisa que já aconteceu, tudo mais. Então assim, é isso que dá pra tirar dele, né? É muito poderoso. Então vamos pro próximo, que é um super conhecido da galerinha aí. É o Omegamon. O Omegamon, que é o segundo mais poderoso dos Heroic Knights. Aí a turminha vai chorar, mas o Omegamon é pra ser o Digimon mais forte. Não é, pessoal, o Omegamon não é o Digimon mais forte, apesar dele ser absurdamente poderoso e cheio de coisas da hora que ele faz, e a aparência dele ser muito legal, ele não é o mais poderoso, nem entre os Heroic Knights, né? Mas ele é o segundo mais forte, provado até pelo fato de que ele conseguiu matar o Dukemon na luta 1 contra 1 no Digimon X Evolution, e todas as coisas que ele fez lá. É a fusão do Wargreymon e do Metagarurumon, mesmo caso do Examon, como eu tinha dito. Mas nesse caso ele pode não ser considerado uma fusão, né? Porque ele foi criado direto dessa forma pelo próprio Yggdrasil. Tem algumas pessoas que pensam assim, né? Mas o Yggdrasil escolheu, o Agumon e o Gabumon foram escolhidos, e ele falou assim, não, eu vou fundir vocês. Não, ele não fez isso. Ele é Deus, ele mexe com os dados do jeito que ele quiser, então ele foi lá e falou, não, vou criar um Omegamon aqui, e criou e acabou. Desse jeito. Ele tem os famosíssimos Garuru Cannon e Grey Sword em inglês, né? Mas pode ser chamada de Transcendent Sword e tudo mais. Tudo aquilo que você já conhece sobre ele. Ele é super sério, tem aquele espírito de eu sou o herói soberano sobre todos os outros heróis e vilões que existem. E até no X Evolution ele não acreditava muito no Alphamon. Quando o Alphamon apareceu, ele cagou nas calças, porque lógico, né? E agora no Timon Tree estão colocando ele contra o Alphamon. E tem um monte de gente achando que ele já ganhou do Alphamon e tal, mas não foi bem assim, né? Mas tudo bem. Agora vamos pro próprio, né? Pro próprio e líder dos Heroic Knights e dito Digimon mais poderoso que existe, de acordo com a própria Namco Bandai, de acordo com a própria lista oficial de Digimons e até as cartas, Alphamon. Alphamon, que seria o Digimon mais poderoso, é uma das mega evoluções possíveis do Dorumon e é também conhecido como o 13º Cavaleiro, o primeiro Digimon que foi criado e coisas do tipo. Se você assistiu o Digimon X Evolution, você vê até porque ele é considerado isso de primeiro Digimon já criado, né? Ele é muito, muito forte. O fato de que um Digimon deu um tapinha no Omegamon e o Omegamon quase perdeu, e depois o Alphamon derrotou esse mesmo Digimon com apenas uma mão, prova isso pra vocês, né? Ele pode ainda se tornar uma outra forma chamada Alphamon Oryuken, né? Esse Alphamon Oryuken é uma fusão entre o Alphamon e um Digimon chamado Oryumon, né? Eles fazem uma fusão e ele se torna o Alphamon Oryuken. Porém, já existiu métodos e vezes onde o Alphamon se tornou o Alphamon Oryuken sem precisar dessa fusão, ou pelo menos não mostraram essa fusão acontecendo, né? Até no Digimon Tree você vê o Alphamon com aquele machado, sabe aquele machado? Ele ganha aquele machado quando ele se transforma e ele fica com umas asas brancas nas costas e tudo mais. Então ele pode virar essa forma fazendo fusão, pode virar sem fazer a fusão, mas da mesma forma ele continua sendo o Heroic Knight na forma normal, como Alphamon apenas. É dito que ele nunca está presente, né? Que os outros 12 Heroic Knights fazem tudo, porém ele vai e aparece quando você mais precisa dele, quando a Terra tá tipo, o Digimundo tá tendo apocalipse e vai morrer todo mundo e tal, ele vem e salva todo dia, né? É assim que é dito que funciona. E por ele ser tão soberano, tão poderoso, ele meio que duvida de Deus e acaba sempre discutindo e tal, e tendo problemas. É o que acontece no X Evolution também, se você der uma olhada. E no Digimon Pendulum X, não deixe de ver, se você der uma procurada na internet, é um mangá também, onde aparece também o Alphamon e o Omegamon e tudo mais. Pessoal, eu lembrei de uma coisa aqui, só para colocar aqui um ADD rapidão. Existem 2 Digimons que foram considerados Heroic Knights por várias pessoas, mas na verdade não são, né? Um deles é o Golden Rapidmon,
que é uma forma Armor do Terriermon, né, que apareceu no terceiro filme de Digimon. Ele tem a classe Cavaleiro Sagrado, porém ele não é um Royal Knight. Uma coisa super interessante é que todos os Royal Knights são de classe Cavaleiro Sagrado, mas no caso do Golden Rapidmon, ele não é um, apesar dele ter essa classe. E também teve o fato de que o King Etemon, né, que é uma forma mega do Etemon, para quem lembra dele, o macaco lá, vilão da primeira temporada, o King Etemon, ele mentia para os outros falando que ele era um Royal Knight, quando na verdade era tudo mentira, ele não era, e grande bosta, né? Então assim, esses dois no caso não são, e é o que muita gente falava errado. Então é isso aí. Vão atrás, vejam por vocês mesmos, vale muito a pena, é muito bom ficar por dentro desses conhecimentos. Então assim, é isso que a gente sabe, a gente espera ver mais deles, espera que em algum mangá ou em alguma temporada de preferência a gente veja todos eles juntos pela primeira vez, porque agora a gente tem o grupo todo formado, né? E seria muito legal ver todos eles juntos, obedecendo Yggdrasil, seguindo o Alphamon e coisa do tipo. Então pessoal, eu vou deixar por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mais um conhecendo aí para vocês que estavam tanto querendo que eu falasse sobre eles, agora tá aqui para vocês, né? Então por favor, comentem, discutam sobre o assunto, sobre Digimon aí nos comentários, eu adoro ler, vou responder para vocês perguntas que vocês fizerem, deem um like no vídeo, compartilhem com seus amigos que gostem e que queiram conhecer Digimon, porque a gente chega um pouco mais longe, e principalmente se inscrevam no canal, tá? A gente chegou a 200 inscritos no canal, já é muito foda pra caralho, mas espero que a gente chegue muito mais longe do que isso. Eu acho que Digimon merece, que eu acho que a gente tem muitos e muitos fãs de Digimon no Brasil que vão estar aí com a gente, beleza? Então muito obrigado por estar assistindo até aqui. Se você assistiu até aqui, muito, muito obrigado e até a próxima. Um abraço do Genai e fui Digi Escolhidos.